Enquanto muitos países se orgulham de uma ou duas grandes zonas ecológicas, o Brasil abriga 6 mundos completamente distintos, 6 biomas que, por si só, seriam motivo de estudos inteiros, mas aqui eles coexistem em um mesmo território, criando um dos mosaicos naturais mais impressionantes do planeta. O mais curioso, mesmo sendo brasileiros, a maioria de nós conhece muito pouco sobre esses mundos. Quantos de nós realmente entendem o que diferencia a Caatinga do Cerrado? Quantos sabem que o Pantanal é o maior santuário de vida selvagem das Américas? Ou que a Mata Atlântica está entre os biomas mais ameaçados do planeta? A história que você vai ouvir agora não é apenas sobre natureza, é sobre tempo geológico, adaptação, resiliência, conflitos e sobrevivência. Uma jornada pelos bastidores ecológicos do Brasil, com dados surpreendentes, curiosidades que poucos conhecem e reflexões profundas sobre o que significa existir em um país com tantas formas diferentes de vida. Eu sou o Enê e você vai ver tudo isso logo após a vinheta. Amazônia, o reino submerso da vida invisível. A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical do mundo. Ela é uma máquina viva que molda o clima do planeta. Estima-se que mais de 390 bilhões de árvores crescem nessa floresta, pertencentes a mais de 16 mil espécies diferentes. O único hectare da Amazônia pode conter mais espécies de árvores do que todos os Estados Unidos. Mas o que mais chama a atenção nos últimos anos é algo que a ciência demorou a perceber. Grande parte da Amazônia é um mundo subterrâneo e invisível, onde o solo, os fungos e as raízes formam uma rede de interconexão quase neural. A chamada Wood Wide Web amazônica armazena carbono e regula a vida microbiana de forma que a perda de uma única árvore pode desestabilizar todo o ecossistema ao seu redor. Outro dado surpreendente: a floresta não depende apenas das chuvas locais. O pó do deserto do Saara, a milhares de quilômetros de distância, é arrastado por ventos até a América do Sul, fertilizando a Amazônia com fósforo, um elo atmosférico entre 2 continentes. Sem esse pó, muitas árvores não cresceriam. Cientistas também revelaram que os rios voadores, enormes massas de vapor que sobem da floresta e se deslocam sobre o continente, são responsáveis por alimentar o ciclo de chuvas que irriga o Sudeste, o Centro-Oeste e até regiões agrícolas da Argentina. Com mais de 30 milhões de pessoas vivendo na região amazônica, muitas delas indígenas, ribeirinhas ou extrativistas, o desafio da conservação envolve muito mais que proteger a vegetação. É sobre proteger um modo de vida, uma memória cultural e uma fronteira viva entre o passado e o futuro da humanidade. Cerrado, o bioma que sangra silenciosamente. Muitas pessoas olham para o Cerrado e veem apenas um campo seco, de árvores retorcidas e grama amarelada. Mas esse bioma, que cobre cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, guarda uma biodiversidade que rivaliza com a da própria Amazônia. E tem uma importância ainda mais crítica. Ele é o berço das águas do Brasil. O Cerrado abriga as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul: as do Rio São Francisco, Tocantins, Araguaia e Paraná. Ou seja, sem o Cerrado, não há agricultura, energia ou água potável em várias partes do país. Surpreendentemente, mais de 44% da vegetação nativa do Cerrado já foi destruída, principalmente para dar lugar à agropecuária intensiva. Pior, essa destruição nem sempre é percebida pelo público, porque a paisagem do Cerrado não tem o apelo visual da Amazônia. É um bioma que sangra em silêncio. Uma das adaptações mais fascinantes desse bioma são as árvores com casca grossa e raízes profundas, capazes de resistir a longos períodos de seca e até a incêndios naturais. Além disso, ele abriga mais de 12 mil espécies de plantas, sendo que mais de 35% delas são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do mundo. Espécies emblemáticas como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e a onça parda são símbolos de um ecossistema altamente resiliente, mas em
colapso. A expansão da fronteira agrícola nos últimos 30 anos reduziu drasticamente os corredores ecológicos, afetando também os ciclos naturais de polinização e regeneração. O cerrado não está apenas ameaçado, ele é o bioma que mais contribui para a crise hídrica do futuro se continuar sendo destruído. E o mais alarmante, ele é o menos protegido em termos legais, com menos de 9% da área original sob alguma forma de proteção ambiental. Mata Atlântica, o gigante despedaçado. Há 500 anos, a Mata Atlântica cobria praticamente toda a faixa litorânea do Brasil. Hoje, restam apenas 7 a 12% de sua cobertura original, espalhada em fragmentos isolados, como ilhas de floresta em meio ao concreto e à monocultura. Ainda assim, ela resiste. Esse bioma é o lar de mais de 20 mil espécies de plantas, 263 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios e 1/3 de todas as aves do Brasil. Muitas dessas espécies são endêmicas, como o mico-leão dourado e o sapo ponta de flecha. A densidade de vida por hectare é maior do que a de florestas tropicais africanas. Curiosamente, a maior concentração populacional do país vive dentro do que um dia foi Mata Atlântica. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba estão sobre terras originalmente cobertas por esse bioma, o que intensificou seu desmatamento desde o período colonial. A floresta também tem um papel crítico na regulação do microclima e na produção de água. Os fragmentos remanescentes estão conectados a aquíferos e mananciais que abastecem milhões de pessoas. Um estudo recente mostrou que a restauração de apenas 15% da Mata Atlântica poderia sequestrar até 3 gigatoneladas de CO2 da atmosfera. Apesar dos danos, o bioma se tornou símbolo de recuperação ecológica, com diversos projetos de reflorestamento, como o Corredor Ecológico da Serra do Mar e programas de plantio participativo com comunidades urbanas e rurais. Mas o tempo está contra nós. A fragmentação prejudica a reprodução das espécies e cria ilhas genéticas frágeis. Se nada for feito, as futuras gerações só conhecerão a Mata Atlântica através de documentários. Caatinga, o deserto florido do sertão. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, com aparência seca, solo pedregoso e vegetação esparsa. Muitos acham que ali só existe poeira, mas a ciência mostra o contrário. Esse deserto pulsa vida como poucos lugares no mundo. Cerca de 70% da população do semiárido brasileiro vive dentro da Caatinga. São comunidades tradicionais, quilombolas e agricultores familiares que aprenderam a viver em harmonia com o clima extremo, onde a chuva pode demorar meses ou anos para voltar. Durante a seca, as árvores perdem as folhas, os cactos resistem com sua reserva de água e os animais se recolhem, mas bastam poucos dias de chuva para tudo explodir em cor e vida. Flores desabrocham, insetos surgem em nuvens e os répteis e aves aproveitam a breve abundância. A Caatinga abriga cerca de 1.500 espécies vegetais, 500 espécies de peixes e pelo menos 27 espécies de répteis endêmicos, como o jararacuçu do brejo. Cientistas estimam que existam centenas de compostos medicinais únicos em suas plantas, muitos ainda não estudados. Porém, esse bioma está sob ameaça. Estima-se que mais de 46% da Caatinga já foi modificada, principalmente pela extração de madeira, uso intensivo do solo e desertificação causada por práticas agrícolas inadequadas. Mas há esperança. Tecnologias como o reuso de água, agrofloresta e energia solar têm sido adaptadas às condições da Caatinga, promovendo um novo modelo de convivência sustentável que pode servir de exemplo para o mundo inteiro. Pantanal, o último refúgio da vida selvagem. O Pantanal é um espetáculo da natureza que desafia qualquer lógica. Uma planície alagável que se transforma radicalmente a cada estação. Durante o período de cheia, 80% da planície fica submersa. E no período da seca, surge um paraíso terrestre onde a vida floresce com intensidade única. Cobrindo cerca de 150 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao estado do Ceará, o Pantanal abriga uma densidade de fauna maior
maior que qualquer outro bioma brasileiro. São mais de 650 espécies de aves, 120 de mamíferos, 190 de répteis e 250 de peixes. É o único lugar do planeta onde é relativamente fácil ver onças pintadas na natureza. O que muitos não sabem é que o Pantanal funciona como uma espécie de sistema digestivo da natureza. Ele filtra a água que desce dos planaltos vizinhos, armazena nutrientes e redistribui lentamente os sedimentos que fertilizam as planícies. Sem essa função, os rios perderiam sua vitalidade. Mas essa delicada engrenagem está em colapso. As queimadas históricas de 2020 e 2021 destruíram mais de 30% do bioma. Somadas ao avanço da pecuária extensiva e à contaminação dos rios por agrotóxicos, essas ameaças colocam em risco não só os animais, mas o equilíbrio hídrico de toda a bacia do Paraguai. Apesar disso, o Pantanal ainda é considerado o bioma mais preservado do Brasil, com cerca de 83% de sua cobertura nativa intacta. Porém, isso não significa que está seguro. A pressão por hidrelétricas, mineração e monoculturas avança silenciosamente. O Pantanal é um santuário, mas também um alerta vivo do que podemos perder se nada for feito. Pampa, o bioma invisível. O Pampa é, sem dúvida, o bioma mais ignorado do Brasil. Cobrindo apenas 2% do território nacional, ele está concentrado no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Sua paisagem de campos abertos, ondulados e aparentemente simples esconde uma biodiversidade surpreendente. São mais de 3.000 espécies de plantas, muitas delas gramíneas nativas, que mantêm o solo fértil e evitam a erosão. O Pampa também abriga 120 espécies de mamíferos e cerca de 400 de aves, como o cardeal do Pampa e o tucutuco, um roedor raro que vive em túneis subterrâneos. Historicamente, esse bioma foi moldado por ciclos naturais de queimadas e pelo pastoreio de herbívoros. Isso criou um ecossistema onde o fogo, em vez de destruir, ajuda a manter o equilíbrio ecológico. Mas nos últimos 50 anos, mais de 50% da cobertura original foi convertida em lavouras ou pastagens exóticas, rompendo esse ciclo. A fragmentação do Pampa impede que suas espécies se movam, se reproduzam ou se adaptem às mudanças. Além disso, há uma percepção cultural de que o campo não tem valor ecológico, o que dificulta políticas de conservação e incentivos para práticas sustentáveis. Contudo, há iniciativas importantes surgindo. Universidades gaúchas e organizações locais vêm promovendo o plantio de campos nativos e corredores ecológicos, além de práticas de pecuária regenerativa, que mantêm o ecossistema em equilíbrio. O Pampa pode ser discreto, mas é essencial para a identidade ecológica do Brasil. Um país com 6 corações. O Brasil não é apenas uma nação continental, é um organismo vivo, pulsando com 6 corações ecológicos, interligados em um delicado equilíbrio. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa formam uma rede que define nosso clima, nossa biodiversidade e, em última instância, nossa própria sobrevivência. Esses biomas são muito mais do que áreas geográficas, são arquivos vivos da história evolutiva do planeta, bibliotecas genéticas que guardam respostas para doenças futuras, fontes de alimento, remédios e conhecimento ancestral. E, no entanto, cada um deles está ameaçado por ignorância, por ganância, por falta de visão. Proteger esses mundos não é apenas uma responsabilidade ambiental, é uma missão civilizatória. Significa reconhecer que nosso bem-estar está diretamente ligado à saúde dessas paisagens, dessas florestas, desses campos e desertos floridos. A boa notícia é que ainda há tempo, e a mudança começa com o conhecimento. Agora que você conhece esses 6 mundos, compartilhe essa informação, fale sobre eles, questione políticas, apoie projetos de conservação e lembre-se, o futuro do planeta começa onde você pisa.